Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc. Bem-vindos, senhores telespectadores, a mais este duelo de ideias. Eu hoje trago um convidado de surpresa. Queria saudar os nossos telespectadores, principalmente os das diásporas americana, canadiana e brasileira, e da Bermuda, porque não, e até do continente da República, já agora que hoje temos entre nós o jornalista português número 24 do respectivo sindicato. Um sindicato que tem milhares de jornalistas. O nosso jornalista de hoje é António Valdemar. António Valdemar, muito obrigado por ter aceito uma grande alegria o nosso convite. Vamos falar sobre si, que é uma vida cheíssima. E como a gente não vai começar do princípio, senão nunca mais acabávamos, eu gostava de começar naquela viagem no Vulcânia em 1959, que viemos os dois para Lisboa. Muito bem. Conte-nos essa viagem e conte-nos o porquê dela e o para quê dela. Bem, eu no fundo eu nunca saí dos Açores. Eu mudei foi de residência. E em 59, continuando a ser açoriano, instalei-me em Lisboa. Eu levei um smoking e levei o latim que me tinha explicado o professor José da Costa. Isto é aguentado durante 56 ou 57 anos. E foi assim que eu comecei a minha vida. Foi exatamente em 1959. Então Valdemar vai para Lisboa e vai fazer o quê? Eu vou para Lisboa com a certeza de que ia ser jornalista. Esse tinha sido sempre o seu sonho? Sim. E de onde é que começa a trabalhar? Eu começo a trabalhar no jornal República. E porquê o República? Muito simples. O José de Almada Negreiros, com quem eu já tinha uma grande atração, apresenta-me ao Alfredo Pedro Guisado, que era o diretor do República, o diretor adjunto. E criou-se ali uma grande empatia. Como é que conhecia o Almada? Eu conheci o O Almada. grande Almada, o pintor, o Muito homem. bem. O meu pai conhecia um amigo do Almada. E eu fui bater à porta do Almada. E o Almada recebeu-me primorosamente. O seu pai era da Ribeira Grande. Mas o meu pai andou por Lisboa. Andou por Coimbra e andou em Lisboa. E é aí que conhece o Almada Negreiros. Conheceu o Almada Negreiros, ele tinha um Almada Negreiros e aqui em São Miguel havia um outro Almada Negreiros em casa do Carlos Carreiro. Portanto, Que acho que foi parar ao Néstor de Sousa. Tanto quanto eu julgo. Portanto, uma pintura do grande Almada Negreiros. Exato. Não, eu tenho um desenho. Que estava na sua gravado. casa. Exatamente. Com José de Medeiros Tavares, pai de António Valdemar. Então... E eu vou, e o Almada... Não, aquilo começou e um belo dia o Alfredo Guisado chama-me e diz-me o seguinte: quer vir almoçar comigo? Disse: eu estou com certeza. Ele era co-proprietário dos Irmãos Unidos no Rossio, que era o restaurante onde nasceu o Orfeu, com o Cortes Rodrigues, com o Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro. E o Alfredo Pedro Guisado diz-me o seguinte: aquele jornal não é para si. O senhor tem que ir ou para o Século ou para o Diário de Notícias. Eu disse ao Sr. Doutor: quer um, quer outro, são fascistas. Disse: não, são todos fascistas. Basta ter... O República também. Sim. Basta ter na primeira página, avisado pela Comissão de Censura, isto é tudo fascismo. Você não vai fazer artigos de opinião para o Diário de Notícias, nem para o Século. Você vai fazer aquilo que faz no República. Agora, você fica mais bem instalado. Agora, espero que me dê um jeito no suplemento literário. E eu disse: mas isso como é? Disse: eu vou falar com o Zé Almada Negreiros. E quem é que fala com o Augusto Castro? Fala o Zé Almada Negreiros. Augusto Castro era o diretor do Diário de Notícias. Fala o Almada Negreiros. O Chateau não fala. Eu não falo. O Chateau, não falo. Mas como é isso? O Augusto Castro depois vai-me telefonar a pedir informações a seu respeito. Eu digo: a melhor aquisição que é possível. Pá. E foi assim que eu entrei no Diário de Notícias em agosto de 1960. Eu tinha publicado uma série de entrevistas com o Almada Negreiros sobre os painéis,
recentemente publicadas em livro. Os painéis, quais painéis? Os chamados de Nuno Gonçalves, Nuno Gonçalves e de São Vicente, São de Vicente. fora. Portanto, os grandes painéis, uma das Por pinturas antonomasia, os da painéis. história mundial. Exatamente. E, portanto, tinha feito essas entrevistas. Não, eu comecei a fazer isso com o Almada. E eu começo como colaborador do Diário de Notícias enquanto repórter da República. Isso é o meu grande lançamento. Então, vamos lá ver. Trabalha no República, Sim, senhor. o grande jornal da oposição Exatamente. naquela época. Não, o grande jornal era o Diário de Lisboa. Isso. Tudo Sim, bem. com certeza, em termos de qualidade. Sim. Mas, assim, digamos... O emblema. O emblemático era o República. Via Augusto Castro, via Almada... Davam-se todos bem. Todos bem? É o nosso caso, quer dizer, nós damos todos bem. Todos bem. Portanto, começa a trabalhar no Diário de Notícias. Colaborador do Diário de Notícias. Colaborador. Exatamente. Portanto, ainda não faz parte dos quadros. Aquilo é o meu cartão de visita. E quando aquilo acaba... E os trabalhos, as entrevistas com a Almada sobre os painéis são publicados no Diário de Notícias? No Diário de Notícias, tal qual vem agora no livro, mais um inédito que é encontrado no espólio. E onde, na página 141, com grande surpresa minha, o Almada disse o seguinte: e você, meu caro António Valdemar, é a pessoa indicada para transmitir o meu pensamento. Isso há 2 anos, quando eu recebi isso, e cheguei a casa e mostrei o autógrafo do Almada, a minha mulher e o meu filho ficou assim tudo a olhar para mim, e disse: eu também estou a olhar para mim. Quer dizer, porque o Almada era uma pessoa extremamente avara E exigentíssima. e tudo isso. E não dava milho aos pombos. Bem, eu vou parar ao Diário de Notícias. O meu primeiro serviço, em agosto de 1960, é o funeral do Jaime Cortesão. O grande Jaime. Exatamente. O historiador. Exatamente. Descobrimentos, O culto do António Espírito Santo. conhecia Ora, muito bem. o Jaime. Eu fui à casa do Dr. Cortesão 3 ou 4 vezes, 2 das quais com o professor Vitorino Nemésio, que se gostava muito dele. E isso foi uma das chaves da minha vida. Porque eu assisti a uma grande discussão lá entre o professor Rodrigues Lapa e o Jaime Cortesão acerca do José Leite de Vasconcelos. E o Nemésio metia... Sim. Quer dizer, começaram primeiro a dizer muito mal do Castilho. E o Jaime Cortesão disse: não digam mal, porque ele tem grandes méritos. O Rodrigues Lapa disse também. O Castelo Branco Chaves disse: de todos os 3 patriarcas do romantismo, é o único que era democrata, porque preocupou-se com o problema da alfabetização antes do João de Deus. E a certa altura, quer dizer, numa dessas vezes, há uma discussão sobre o Leite de Vasconcelos. O Dr. Cortesão tinha sido diretor da Biblioteca Nacional, o professor Rodrigues Lapa começa a sua vida, quando acaba o liceu e sai da Casa Pia, é funcionário da Biblioteca Nacional, e faz o curso como funcionário da Biblioteca Nacional. E o professor Rodrigues Lapa, sobre o Zé Leite de Vasconcelos, disse: o pior professor que eu tive na minha vida. E o Jaime Cortesão disse: mas, Lapa, você desculpe, mas isso é uma coisa espantosa, mas você teve 19 ou 20 valores. Ele disse: tive, mas como é que é o pior professor? Ele disse: não, Dr. Cortesão, não havia muito trabalho na biblioteca. Eu li toda a obra do Leite de Vasconcelos e fiz fichas. E quando chegou o exame, eu tinha lido tudo o que tinha escrito o Dr. Leite de Vasconcelos. Que é uma obra colossal. Colossal, quer dizer, depois muito maior. Por conseguinte, eu conhecia antroponímia, etnografia, numismática, filologia, bem, dominei aquilo tudo. Porque eu conhecia a obra dele. E eu lembrei-me do seguinte: ao ir para o Diário de Notícias, ainda por cima com o meu carimbo do jornal República, como é que eu me vou insinuar junto de Augusto Castro? Augusto Castro era amigo de Salazar. Não, falavam-se, ele não tinha consideração pelo Salazar, agora fazia os maiores elogios. Mas era um grande escritor também. Sim. Era um navegador de mar alto numa cidade de Cacilheiros. Era um tipo espantoso. 1,5 metro, pouco mais, tal. Tipo notável. Agora, tudo aquilo é muito elaborado, aquela simplicidade é muito, muito procurada. Ele fica na história do jornalismo português. Isso agora eu não sei dizer, porque pessoas como o Rodrigues Sampaio, que deviam estar, só ficam com o nome de uma rua. E hoje em dia nós chegamos a uma amnésia total, que grandes figuras como o Augusto Castro, hoje em dia já ninguém sabe quem é.
Desta geração. Sim, desta geração. Os atuais diretores e redatores do Diário de Notícias, não sei se todos sabem quem foi o Augusto de Castro. Figuras como o Norberto Lopes, hoje em dia ninguém sabe quem é, e morreu aí há 20 anos. Que era um jornalista notável em qualquer parte do mundo, não? Notável. A nota do dia era um... Era uma bebida Sim. incontornável. Eu comecei a ler as coisas do Augusto de Castro. A minha memória nessa altura era razoável. Os inimigos eram maiores, porque a memória era muito maior. E eu comecei a ver quais eram os valores do Augusto de Castro. O Augusto de Castro pedia-me uma coisa, eu sabia qual era a bitola dele e eu fazia aquilo. E por vezes até fazia umas brincadeiras usando os adjetivos do Augusto de Castro. Bem, o Augusto de Castro, quer dizer, olhava assim para mim, mas depois de ter lido o Castro, disse, agora tenho que ler os amigos do Castro. Li o Carlos Malheiro Dias, li o Dantas, e quando havia, está lá... Que idade é que tinha o Castro nessa altura? Ora, o Castro nasceu em 1883, 11 de janeiro. Portanto, já eram... Ora, tinha Já era um ilustre ancião, já tinha... 70 não, muitos. E muitos quase 80. Não, tinha 77. Ele morre com 88. Ele morre com 88. Bom, e depois... Não, e aquilo deu uma empatia enorme. Entre vocês, não? Não, entre nós. E depois, quando havia um serviço dele, ele dizia, eu quero o Valdemar. E aquilo foi o melhor possível. Depois eu entrava no gabinete dele, com o maior respeito e consideração e tudo isso. Mas eu entrava à vontade. E depois, quanto tempo é que está nesse estatuto? Eu estou nesse estatuto 9 anos, praticamente. E ao mesmo tempo no República? Não, eu saio do República. Quem é que dirigiu o República nessa altura? Era o Carvalhão Duarte e o Alfredo Guisado. Esses homens tiveram problemas com a polícia política? Sim, os dois. O Alfredo Guisado preso e o Carvalhão Duarte preso. Porquê? São dois tipos do reviralho. Não são comunistas, mas são de uma oposição sistemática à ditadura, ao Salazar e tudo isso. Mas porque publicaram coisas ou por ações... Não, quer dizer, fundamental. O Carvalhão por publicar e tudo isso. O Guisado é um homem que acompanha todo o percurso da Primeira República, ainda no tempo da monarquia. Mas é preso porquê? Sabe concretamente? Não, ou... conspirações a seguir ao 28 de maio e militância política, depois acalmou, tinha artigos censurados permanentemente. Permanentemente. Portanto, a sua passagem para o Diário de Notícias que corta o cordão umbilical com a República... Não cortou porque eu continuei a colaborar no suplemento. E o Augusto de Castro até achava graça. No suplemento literário... Da sexta-feira. Porque a sua tendência para a literatura foi sempre grande. Eu lembro-me do seu exame do 7º ano a discutir as cartas do Antero com a dona Nair Ainda hoje Borges. eu discuto. Conhecia aqui nos nossos espantados porque havia um aluno que sabia as cartas do Antero, que nós nem sabíamos que ele tinha escrito cartas. Todas. Mas então, continua esse relacionamento de Deus com os anjos... E depois de sair, e depois na capital, e depois no 1º de janeiro. Sim, mas vamos lá ver. A sua ascensão no Diário de Notícias vai até... 68. Como redator. Como redator. E havia muitos redatores no Diário de Notícias? Havia uns 15 redatores. 15 redatores, 15 repórteres. E Valdemar era o mais novo? Era o mais novo. Fui o mais novo até 64, até o ano do centenário. O mais novo de todos. Depois entrou o José Sampaio, o João Salvado, e são os novos. Na parte final, apanhei uns meses o Carlos Pinto Coelho do Acontece. Que depois é quem faz tudo ao marcelismo no Diário de Notícias. Muito bem. E depois, teve alguma dificuldade com a censura no Diário de Notícias? Ou conseguiu sempre furar... Vamos a ver uma coisa. Tive algumas dificuldades no Diário de Notícias. No Diário de Notícias é evidente que havia autocensura, quer dizer... Claro. Havia autocensura. Havia em todos, talvez no República não houvesse tanta, não? Sim. E no Diário, agora, textos que eu escrevia... E no Diário de Lisboa também, não? Não, o Diário de Lisboa era a bater todos os dias. Todos os dias. Sim, quer dizer, uma luta completa. Que eu tenho essa luta no 1º de janeiro, quando vou para o 1º de janeiro. Agora aqui, em rodapé, já que estamos aqui com o Banco Espírito Santo, com o Salgado e tudo aquilo. A minha luta diária era com o coronel Francisco Cardoso Salgado, que era tio do Ricardo Salgado.
Mas porque era... Era um dos mais ferozes censores. E o outro irmão dele, tio também do Ricardo, não é segredo para ninguém, era da PIDE e suicidou-se. Era o José Manuel Salgado, que era da segurança do Salazar. E o pai do Ricardo Salgado é um médico distinto, ao que se supõe, da equipa do Carneiro de Moura. Cunhado do Abel Manta e tio do João Abel Manta. Passou-me tudo pelas mãos. Como viram os nossos telespectadores, a memória deste homem é uma coisa infindável. Mas vamos lá ver então. Colabora no Diário de Notícias. Não, eu sou um redator de ponta. Como redator de ponta. Qual foi o seu maior trabalho, ou mais perigoso, ou que lhe deu mais satisfação no Diário de Notícias? Se é que teve algum? Tive vários. Bem, vamos a ver o seguinte. Eu tenho a oportunidade de começar a conhecer o país todo sem ter feito a volta a Portugal. Então, explica-me isso. O Diário de Notícias promovia, em colaboração com o Figaro, o concurso de construções na areia. Isso era dirigido pelo ator Eurico Braga. Fez o Miguel Urbano Rodrigues, fez o Augusto Pinto, o Mário Pires, e um belo dia o Augusto Castro chamou-me e disse: você vai fazer as praias. E eu fiquei a conhecer, aí começam os vinhos, a gastronomia, desde Lagos até Vila de Praia de Âncora, com um tipo como o Eurico Braga. Eu apanho 4 anos ou 5 de Eurico Braga. Morre o Eurico Braga e eu passei a fazer aquilo com a viúva. Eu já conhecia juntas de turismo, tudo isso e tal. Isso dá-me o conhecimento sistemático de todo o país, fundamentalmente do litoral. Depois, entro na equipa de várias coisas complicadas. As grandes cheias de 67, a mortandade foi quase tanta como o terremoto de 1755. Participo nessa equipa. Tenho 2 coisas que me empenhei muito, que é a morte do comandante Ernesto de Vilhena, e em que eu conhecia, através do professor Reinaldo dos Santos, todo o património da estatuária portuguesa, hoje do Museu da Arte Antiga. Eu consegui, com o consentimento evidente do Augusto Castro, lançar aquilo, que foi uma coisa que deu um choque brutal. Porquê? Porque aquilo era uma coisa fechada a 7 chaves, que era o Vilhena da Companhia dos Diamantes, que morreu, e a única pessoa que o atacava era o engenheiro Francisco Pinto da Cunha Leal. Era a Diamangue. E enquanto toda a gente andou à procura de pintura, no rastro dos painéis, o Ernesto de Vilhena foi à escultura. E eu sabia da existência da coleção, porque tinha ido lá uma vez, e a minha memória não era má, e porque o professor Reinaldo dos Santos tinha-me falado das grandes preciosidades que havia em casa do Vilhena. O Vilhena morre, e eu, com o consentimento do Dr. Augusto Castro, quem é que vai agarrar neste património? Isto rompe na primeira página do Diário de Notícias. O Augusto Castro não gostava do Vilhena, e, evidentemente, o Museu da Arte Antiga, nessa altura não havia o IPPC, era a Direção-Geral do Ensino Superior e Belas Artes, através do Dr. João de Almeida, e aquilo foi tudo inventariado. E então eles deram ao Museu da Arte Antiga as peças, que é o grande tesouro. O Vilhena não tinha herdeiros? Tinha um filho, apenas um filho, que tinha casado depois tardiamente. E não teve qualquer interferência Não, nessa idade? eu não sei, em matéria de direito, o imposto sucessório, Sim. eles não pagaram dos grandes bens em troco da E em estatuária. troco disso deram o património escultórico. A segunda coisa que eu rebento é o espólio do Anastácio Gonçalves. Oftalmologista distintíssimo, tinha consultório ali na avenida, no mesmo edifício do professor Fernando Fonseca, ele ainda me viu à vista, era um homem estranho, e tem ali a Casa Museu Anastácio Gonçalves. Ele vivia sozinho, com uma criada, os quadros. Que era hoje museu, não é? Exatamente. E eu estava ali no Nicola, a falar ali com várias pessoas, e chegou um médico que disse o seguinte: o Anastácio morreu durante uma visita ao Hermitage. Estava a visitar e pá, caiu com uma síncope cardíaca. O Hermitage, o grande museu de Moscou, Exatamente. de São Petersburgo. Exatamente. E eu cheguei, fui ter com o Augusto Castro e disse: morreu o Anastácio. O espólio, se você sabe, se eu sei mais ou menos,
Mas como é que você sabe? Sr. doutor, eu sei, eu fui lá uma vez também, mas sei o que vem publicado do Silva Porto, do Malhoa, do Columbano, porque eu conheço essas obras e tem as referências do Anastácio Gonçalves. Faça lá isso. Isto vem na primeira página do Diário de Notícias. Uma outra também, com uma série de coisas curiosas. Eu tive acesso à viúva de Henrique Trindade Coelho, por conseguinte, filho do velho, que é o intelectual que esteve aqui em 24, que tinha cartas inéditas do Camilo Peçanha. E no dia do centenário, 7 de setembro de 1967, eu publico a correspondência inédita do Camilo Peçanha para o Henrique Trindade Coelho, filho do famoso... e procurei demonstrar uma coisa muito curiosa, que até então estava muito confusa. Enquanto o Venceslau de Moraes vai para o Japão para se orientalizar, o Camilo Peçanha, enquanto está em Macau, ele toma ópio para se ocidentalizar. E o ópio fazia reencontrar as tertúlias de Lisboa. Ora bem, nós temos que ir mais depressa, senão esta meia hora desaparece. Mas não acaba no Diário de Notícias, é a redata do Diário de Notícias. Isso vai para o 1º de E janeiro. depois vai para o 1º de janeiro. O 1º de janeiro é um jornal do Porto. Exatamente. E o Dr. Valdemar vai para o Porto. Não, eu tinha que ir lá uma vez, de 15 em 15 dias, prestar contas. Quem é que o convida para ir para o 1º de Eu janeiro? sou convidado pelo Rocha Júnior, pelo Ferreira de Castro e o Assis Esperança, que eram grandes amigos do Jaime Brasil. O Jaime Brasil morre em circunstâncias um bocado insólitas e abre-se a vaga e eles disseram, bem, a pessoa aqui para ir para o 1º de janeiro é o António Valdemar. É quando o episódio da Capital, eu estava na Capital, tinha deixado o Diário de Notícias e eles dizem-me o seguinte, você tem que ir para lá. Eu disse, bem, mas eu não estou disposto, eu sou um homem do ar livre, ir para o ar-condicionado, pá. E no meio disso tudo eu estive 12 anos num primeiro andar da esquina do Chiado com a rua 1º de Dezembro, onde apanhei o 25 de Abril. Se estivesse no Diário de Notícias, tinha sido levado pelo Saramago. Isso foi o meu chapéu de chuva. Portanto, até ao 25 de Abril. Não, eu apanho 68, a doença do Salazar, Sim. o marcelismo todo e toda a efervescência do 25 de Abril até 1980. Pronto, mas vamos parar um bocadinho no 25 de Abril. Entre a sua ida para Lisboa e o 25 de Abril, quais são os seus contactos com os Açores? António Valdemar nasce em Ponta Delgada, na Rua da Canada. Deve ter vivido na Ribeira Grande. Sim, sim, sim. O seu pai era na Muito Ribeira bem. Grande e trabalhava Sim, sim. lá, o seu solar era lá. Sim, etc. sim. Portanto, a partir da ida para Lisboa, os Açores, já disse que nunca tinha saído de cá. Quais eram os açorianos que Eu tinha que faziam 3 a ao ponto? 4 açorianos por dia. Primeiro, eu vou para a República, que é na Rua da Misericórdia. E ali na esquina do Camões era uma leitaria de onde todos nós íamos. Quem estava lá e tomava 40 cafés por dia era o Padre Nis da Luz. Bem, Do Nordeste, do do Nordeste. Bem, o grande salazarista, não é? não, anti-salazarista. O Nis da Luz é totalmente anti-salazarista. anti-salazarista? Não, furiosamente. Mas então conte lá isso, porque a ideia que ele deixa é exatamente o contrário. Anti-salazarista, antifascista, anti-Hitler e tudo isso. Eu contei isso num artigo que foi publicado no Correio dos Açores no dia do centenário. Foi em 2015. Bem, ele é colega no seminário do Irmelino Ávila. Bem, por conseguinte, tinha o Denis, tinha o Rebelo Betancourt, que trabalhava ali a 10 metros e comíamos num restaurante de posses modestas, que era na FNAC, depois veio a ser o Inatel. Encontrava quase todos os dias em serviços do século o Geraldo Soares, que era do Pico, a grande paixão da Natália Correia. Era? Conte lá isso, conte Até lá ao isso. delírio, até ao delírio. Conte lá isso. Até ao delírio. Natália era muito bonita, não é? Sim, sim, sim. Parável Lisboa. Isto é a pré-história da Natália. Mas conte lá isso. Não, eu já vou contar. E depois encontrava o Nemésio. Eu tinha 4 açorianos por dia. E todos de primeira água, quer dizer. O Rebelo Betancourt, amigo íntimo do Fernando Pessoa, do Santa Rita Pintor, do Amadeu de Sousa Cardoso e do Aquilino Ribeiro.
o Denis da Luz, que se dava contra quase toda a gente, contra o Salazar, não gostava do Aquilino, não gostava um do outro. Mas era uma figura emblemática do Chiado. O Geraldo Soares é um homem que não acabou direito e que era um homem muito culto, era um bibliófilo, que ficou no século e ficou ali no cilindro da rotina, quer dizer, e não uma cultura brutal, uma biblioteca, 2 leilões com 2 catálogos do Arnaldo Henriques de Oliveira, mas ele não desenvolvia aquilo. Monóculo, um dos últimos monóculos de Chiado. Ora, muito bem. O Geraldo Soares, nos anos 40, tem uma paixão louca pela Natália Correia. É no primeiro período da Natália Correia, antes do surrealismo, em que ela aparece no jornal O Sol, do Lelo Portela, e em que ela também colabora no Portugal, Madeira e Açores. E aquilo foi uma paixão até ao delírio. Até ao delírio. Natália já era casada na altura. Ela tinha-se divorciado do primeiro marido, que era um escrivão da boa hora chamado Dias Ferreira, ou Ferreira Dias. Depois casa com um americano e depois com o Sr. Alfredo Machado, que todos nós conhecemos. A Natália aí tem uma série de coisas extremamente açorianas, com Marcelino Lima, Padre Denis, entrevistas dela e tudo aquilo. Isso aí também com o Geraldo. Ela depois dá o salto. O açorianismo dela depois reaparece, nós sabemos isso, nos anos 60. E acentua-se depois da morte do Nemésio. Claro. Isso nós os dois conhecemos essa história melhor do que ninguém. Nós temos apenas 4 minutos, porque a meia hora já se... Eu vou dizer aqui ao meu querido Carlos Melo Bento o seguinte. Eu cada vez me convenço de que a minha açorianidade é genética. O meu pai era visceralmente açoriano. O meu pai foi aluno durante 7 anos de Aristides Moreira da Mota. E partilharam muito todo o processo de autonomia. E em 1923, Aristides Moreira da Mota manda para Coimbra esta carta. José Tavares, português dos Açores, distinto estudante de Direito de Coimbra. Apenas isto. E vem a carta. Português dos Açores. Só o Gaspar Frutuoso é que escrevia isto. Meu caro José Tavares, afetuosamente as tuas generosas palavras de estima. Muito te agradeço. A adesão da mocidade à causa da autonomia é uma garantia do seu triunfo. Um abraço do teu amigo Aristides da Mota, 28/4/1923. Português Então Valdemar vai oferecer isso ao Museu da Autonomia, certamente, não é? Se houver Museu da Autonomia, eu ofereço. Claro, já está a ser construído. Português dos Açores. Muito bem. Ora bem, a ideia... Tem ou não tem interesse? Muito interesse, é histórico, não é? É uma daquelas peças que compõem o edifício da autonomia, porque se fica a saber a ligação entre a figura do grande Aristides da Mota e o José Tavares. Não, e os seus discípulos. E seus discípulos. Não, e mandam uma carta para Coimbra. Claro, com esta... Só isso. Que eu encontrei isto no cofre. Porque isto está no subscrito, não é? Português dos Açores, distinto, tal Coimbra, nem é rua, nem coisa nenhuma, e foram lá ter. Quando Nemésio é falado para possível presidente dos Açores, o que é que António Valdemar pensa? Que o conhecia tão bem, que estava em Lisboa a viver a Revolução, com todas aquelas diatribes, avanços e recuos. O que é que pensou? O que é que pensou disso? Bem, vamos a ver o seguinte. António Valdemar é o homem da academia. Não, isso é o menos. É um académico. Não, isso é o menos. Isso aí não... Jornalista, escritor. Não. Vamos a ver o seguinte. A açorianidade do Nemésio não vem do Aristides da Mota. Vem do Luís da Silva Ribeiro e é a tese Os Açores de Portugal. Muito bem. O Vitorino Nemésio, naquele período,
tem a agradável companhia de Margarida Jacomo Correia e que teve uma influência decisiva nesse processo. Eu fiz uma entrevista que é comentada por Manuel Ferreira e vem num livro dele, no 1º de janeiro, é uma página inteira e onde o Nemésio expôs todos os seus princípios e valores em matéria da sorianidade. Mas para além daqueles... saber, para terminar mesmo, o que é que o seu espírito pensou? Eu não pensei bem e mais tarde ele também não pensou. Eu não queria, claro, com certeza. eu não queria insistir nisso porque eu tenho amigos em várias áreas. Com certeza, mas na altura, não, o seu pensamento na altura... Não, foi um desastre absoluto. O Nemésio não era o Nemésio. Senhores telespectadores, infelizmente o tempo acabou. Foi a entrevista possível com o maior jornalista açoriano do século XX e deste século. É o número 24 do Sindicato dos Jornalistas Portugueses. É uma honra para os Açores e para a língua portuguesa e para nós agora tê-lo tido aqui como um dos nossos entrevistados. A minha honra é estar com um amigo querido como o Carlos Melo Bento. Fomos amigos toda a vida, independentemente de uma separação de ideias, mas os afetos, hoje em dia é uma palavra que está muito na moda, existiram antes de hoje em dia serem explorados em vários sentidos e com várias polifonias, mas houve sempre, e o nosso respeito recíproco um pelo outro. Isso é um dos testemunhos de amizade e de gratidão que eu também conservo. Muito obrigado e até o próximo programa. Frijoc. Preços baixos. Não vá mais longe. Preços inacreditáveis só nas lojas Frijoc.